Eutrofização. Se você quer entender definitivamente sobre esse importante tema da ecologia, vem comigo nessa resolução, questão completíssima do Enem para entendermos esse impacto ambiental. Vamos para o enunciado. Os esgotos domésticos constituem grande ameaça aos ecossistemas de lagos ou represas, pois deles decorrem graves desequilíbrios ambientais. Considere o gráfico abaixo, no qual no intervalo de tempo entre T1 e T3 observou-se a estabilidade em ecossistema de lago, modificado a partir de T3 pelo maior despejo de esgoto. Aí ele quer saber, assinale a interpretação que está de acordo com o gráfico. Pessoal, o que nós temos nesse gráfico aqui? Por que considero muito importante essa questão? Para quem tem dificuldade em entender a temática eutrofização, esse conceito muito trabalhado e abordado em vestibulares, em Enem, aqui ele simula o que acontece na eutrofização. Nós temos então, a partir de T3, um aumento de nutrientes que estão sendo disponibilizados ali naquele corpo d'água, que pode ser um lago, pode ser um rio, pode ser uma represa. Ah, Cezão, mas o que é a eutrofização? É o acúmulo de nutrientes na água, e isso faz com que tenhamos uma proliferação exagerada, principalmente de algas. Estamos vendo aqui nessas imagens ao lado, ó. A água, ela fica verdinha, verdinha, e isso é microalga que foi se multiplicando. Podemos encontrar também alguns tipos de plantas aquáticas, tudo isso decorrente do aumento desenfreado de derramamento de nutrientes, de matéria orgânica, de fósforo, de nitratos. Tudo isso daí faz com que esses seres vivos se multipliquem de maneira desenfreada. Ah, mas isso não é bom ali para o ecossistema. O que vai acontecer é que esses grupos de seres vivos vão consumir, vão utilizar o oxigênio disponível na água, o oxigênio que estava ali para peixes utilizarem, para larvas de artrópodes utilizarem. Então nós vamos ter ali um comprometimento da biodiversidade. Esse é o grande problema da eutrofização. Além disso, nós vamos ter a produção de possíveis toxinas por essas algas. Altera-se também o odor, fica um cheiro forte. Então tudo isso é consequência da eutrofização. E aí, analisando o gráfico, nós estamos vendo o aumento da disponibilidade de nutrientes a partir de T3. Aí a gente percebe o seguinte, a produção primária, ela vai aumentando também. O que é essa produção primária? É aquela dos seres autótrofos, dos fotossintetizantes. Como nós estamos encontrando uma quantidade maior de nutrientes, essa produção primária, ela aumenta também. É aquela produção de compostos orgânicos a partir de inorgânicos. E nós percebemos que ali a população de peixes foi aumentando, porém ela aumenta até T6. E percebemos que o oxigênio a partir de T3, ele vai diminuindo, diminuindo. Aí o que aconteceu ali com os peixes entre T3 e T6? Nós tivemos uma maior disponibilidade de produção primária. Nós tivemos ali um aumento de nutrientes, ou seja, até certo ponto foi benéfico para essa população de peixes. Mas aí algo grave começou a acontecer, a disponibilidade de oxigênio. Até T6, o oxigênio ele foi caindo, porém ainda era o suficiente para aquela população de peixes, que vai utilizar o oxigênio livre lá na água. Só que passou de T6, aí ficou insustentável. A população de peixes começou a cair. Então é isso que está acontecendo no gráfico. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, entre T3 e T6, a competição pelo oxigênio leva à multiplicação de peixes, bactérias e outros produtores. Pessoal, não é a competição pelo oxigênio. O que aconteceu foi um aumento de disponibilidade de nutrientes, um aumento da produção primária. E isso aconteceu até T6, como eu havia explicado. Só que daí passou disso, a taxa de oxigênio estava tão baixa que daí a população de peixes começou a cair. Então a alternativa A está fora. Alternativa B, a partir de T3, a decomposição do esgoto é impossibilitada pela diminuição do oxigênio disponível. Ou a partir do T3, a decomposição do esgoto é impossibilitada pela diminuição do oxigênio disponível. A partir de T3, nós estamos vendo novamente ali uma produção primária que aumenta, estamos vendo também o aumento de nutrientes, ou seja, o derramamento, o despejo de esgoto continua. Então não tem como se sustentar isso. Não é pela diminuição ali diretamente do oxigênio que essa decomposição fica impossibilitada, mas sim pelo derramamento excessivo, pela produção primária excessiva. Então esse ecossistema não consegue se manter assim. A B também está fora. A C, a partir de T6, a mortandade de peixes decorre da diminuição da população de produtores. Em T6, a produção de produtores, até chegar ali T8, ela permanece constante. O que faz a população de peixes despencar é a disponibilidade de oxigênio na água, então está fora também. Olha D, a mortandade de peixes a partir de T6 é devida à insuficiência de oxigênio na água. Exatamente esse o ponto, tá, galera? Temos que entender isso. Esse aumento de nutrientes,
nutrientes, esse aumento de produção primária. Isso faz com que o consumo de oxigênio aumente muito pela proliferação de algas, pela proliferação de algumas plantas aquáticas, e aí a comunidade de peixes, ela fica comprometida, não terá oxigênio disponível, e aí nós temos aquelas imagens tristes dos peixes morrendo, boiando. Vamos fechar com a alternativa aí. A partir de T3, a produção primária aumenta devido à diminuição de consumidores. Não, essa produção primária está aumentando justamente pela maior disponibilidade de nutrientes. Estamos aumentando algas, estamos aumentando algumas plantas aquáticas. Responde aí se você acertou. Já aproveita e segue o Cezão para mais resoluções incríveis como essa. Abraços e até a próxima. Bons estudos!